Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria comentar com vocês uma notícia que eu vi ontem sobre o assalto na casa, no apartamento do jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Não sei se você conhece ele é um jornalista que cobria esporte na Globo durante muito tempo, depois saiu e hoje está na Rede TV. Inclusive, eu admiro muito o Lacombe, ele tem toda uma história, quem conhece vê que vai muito além do jornalismo esportivo, ele é um jornalista conservador, abertamente conservador, um dos poucos aí, né, eu acho, na nossa profissão aí, porque eu sou formado em jornalismo, e ele tem todo um histórico também com a Academia Brasileira de Letras, um homem muito culto, assim, cresceu numa biblioteca com o avô dele, tem toda uma história bem bacana, assim. E ele saiu para almoçar com a esposa no sábado. Quando voltou, chegou em casa à tarde, abriu seu apartamento e viu que estava tudo revirado, assim, tinha sido tentativa de furto, né? Assalto é quando existe arma envolvida, enfim. A diferença de furto e assalto acho que é essa, né? Não sou jurista para dizer, mas o assalto é quando a pessoa tem a ameaça ali com uma arma, por exemplo, e rouba, e o furto é quando não existe essa ameaça. A pessoa simplesmente foi lá e... Mas tem invasão de domicílio e furto qualificado nessa história. E daí ele chegou lá e viu que os bandidos não tinham saído, estavam ali dentro ainda, porque não conseguiram escapar por causa que tinha ficado aquela chavezinha lá, aquela correntinha lá tinha travado e eles estavam tentando fugir e não conseguiam. Daí ele chegou com a esposa, tudo lá, se deparou, uma menina de 14 anos e um menino de 18 anos. A menina, ele disse que não aparentava 14, mas tinha 14. E ele chegou, viu ali, no momento que ele fez? Ele, como ele é lutador de jiu-jitsu, é forte assim e tal, rendeu facilmente o menino ali com um mata-leão, segurou ele e pediu para a esposa chamar a polícia e ficou esperando a polícia ali com o menino no mata-leão. Mas por que eu tô contando essa história? Porque daí ele foi, a polícia chegou, disse que ele foi muito bem atendido pela polícia aí, tão demonizada muitas vezes, né? E claro que há pessoas ruins dentro da polícia, mas sua enorme maioria são pessoas de bem que querem justiça, assim como tem pessoas ruins na política, na igreja, em todos os grandes institutos aí da sociedade, né? E daí, olha só, ele foi para a delegacia, fez o boletim de ocorrência, tudo, e logo em seguida soltaram o rapaz e a menina. Detalhe: o rapaz tinha sido preso 4 vezes pelo mesmo crime, invasão de domicílio e furto qualificado, e as 4 vezes o rapaz foi solto e agora assaltou a casa dele e foi em seguida foi solto. A menina, ela tinha saído na sexta-feira da Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Na sexta-feira ela saiu, no sábado já estava cometendo crime com o rapaz. E aí, até se vocês, meus amigos advogados, conseguirem me elucidar de como que uma pessoa ela comete um crime, tudo bem, às vezes réu primário, é solto, não teve nada de hediondo, nada de violência, então ele tentou entrar numa casa, roubou ali, a polícia pegou, foi para a delegacia, soltaram, deram uma pena para ele comunitária, serviços comunitários, não sei, uma coisa que ele pudesse fazer em liberdade. Mas aí ele é preso novamente pelo mesmo delito e é solto novamente. É preso pela terceira vez e é solto. É preso pela quarta vez e é solto. É preso agora no assalto, no assalto não, na invasão da casa do Lacombe e é solto de novo. Qual que é a explicação jurídica para isso? Eu gostaria muito de entender, admito aqui minha ignorância, porque para mim não faz lógica. Talvez um advogado me explicando, eu vou tentar entender o porquê que isso ocorre. Mas eu fico pensando, se eu sou um policial que arrisco minha vida e fico enxugando gelo, qual que é a motivação que o policial tem em prender o delinquente sabendo que logo em seguida ele vai ser solto e vai estar cometendo de novo o crime? Então essa é a primeira reflexão. Até me lembrei de um outro caso que teve, se não me engano foi, não sei se foi em Goiás, mas o casal foi assaltado também. Os bandidos, eles conseguiram chamar a polícia, a polícia prendeu os bandidos e foram daí os 4, o casal e os 2 bandidos para a delegacia. Foram soltos imediatamente, voltaram para a casa do casal, terminaram o assalto e fugiram. Então você pensa assim, qual que é a lógica disso? Até teve uma época, para não mostrar que também eu sou só de um lado, eu tento entender o outro lado, assim, eu não sou daqueles bandido bom é bandido morto também, eu fujo dos radicalismos, tá? Mas assim,
É, eu não lembro quem que foi. Eu acho que foi o Goura, até candidato a prefeito de Curitiba. Não sei se é pelo PDT, se não me engano. Na época ele era vereador, acho que ainda é. Até se eu estiver fazendo alguma injustiça, por favor, me corrijam, mas do que eu lembro, ele teve um projeto de lei que reduzia a pena por pichação. Eu lembro que a pena tinha acabado de. Tinha sido aumentada, se não me engano. Era, sei lá, 2.500 e foi para 5.000, ou era 5.000 e foi para tantos mil reais aí, para a pessoa que fosse pega pichando patrimônio público, aí o muro de casa, assim. E ele parece que entrou com um projeto ou para anular totalmente a pena financeira ou para reduzir novamente, alguma coisa nesse sentido. E daí eu estava tentando entender, assim, poxa, pichação é uma coisa tão ruim, né? Você fala, para você é fácil porque você aí tem alternativa de lazer, você cresceu com isso, com aquilo. A pessoa que cresce lá na favela não tem nada, então ele cresce com uma mente totalmente desvirtuada, ele não tem acesso, então para isso ele é status, e tentar justificar ou romantizar até às vezes a questão da pichação. Mas para mim é algo assim que, poxa, é o patrimônio, é tão feio assim você pegar, ver o cara vai lá, aqui meu vizinho às vezes nunca mais picharam, até graças a Deus aqui em volta não tem muita pichação, mas muro de pedra, que você não tem nem como pintar por cima, você vai lá, cuida do teu muro, tudo vai lá, alguém picha, não tem, é difícil tirar, ou você pinta todo o teu muro, gasta um dinheiro, vai lá, alguém picha e fica com aquela impressão. A academia aqui também foi pichada assim, nossa, coisa horrível. E daí eu pensei, poxa, tinha que aumentar essa punição, não diminuir. Qual que é a justificativa para você diminuir essa punição? Daí eu fui tentar entender outro lado também, né? Porque, como eu falei, é importante a gente tentar não fechar já, olha, poxa, isso aqui é um absurdo, sem tentar ouvir o outro lado. Daí eu vi, por exemplo, olha, sei lá, o pichador, o argumento, né, o suposto argumento, o pichador ele já vem de uma família carente. Você vai colocar uma pena de 5.000 reais, ele não vai pagar nunca. Você vai só desestabilizar mais ainda a família além disso, a questão removia a pena financeira, mas tinha todas umas medidas socioeducativas para que ele limpasse aquilo que ele fez, para que ele tivesse que fazer algum serviço comunitário. Tinha então um porquê ali, tá? Não era só pichou, então não acontece nada, para ser justo também. Só que, imagina o seguinte: a impunidade, a certeza da impunidade é um convite à prática do crime, seja na política de grandes peixes grandes, crime de colarinho branco, seja para uma pichação. Por quê? Se a pessoa sabe que ela vai sair para pichar e o máximo que vai acontecer com ela vai ser ter que fazer alguma coisinha aqui ou ali, ela automaticamente, como não existe esse risco tão grande da punição, é claro que ela vai se sentir mais encorajada a pichar. Tanto que existe muito o efeito de dissuasão, né? Por exemplo, quando você tem câmera, quando você tem uma série de coisas aí, não poxa, a câmera não é para às vezes identificar, é para dissuadir. O cara, se ele tem uma câmera ali, ele vai procurar facilidade. O bandido ele sempre procura facilidade. Então, se tem cachorro, se tem alguma coisa assim, você tem esse poder de dissuasão para você dissuadir a pessoa à prática do crime naquele local. E nesse caso, por exemplo, se você reduz a punição, você vai lá e vai fazer com que a pessoa, poxa, eu vou pichar porque o máximo que pode acontecer comigo é isso, então não tenho risco. O mesmo vale para o caso do Lacombe. O cara vê que ele é pego e é solto, e daí vão mandar um serviço, vão mandar alguma pena para ele que ele, sei lá, se cumpre, se não cumpre. Daí é preso e é solto. Qual que é o medo que essa pessoa tem? Não, poxa, assim, veja se nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do estado, se pegam o cara invadindo. Primeiro que você, dependendo do lugar, você tem direito a atirar e matar o cara. Ele tá dentro, invasão de propriedade, e primeiro o cara já tem esse risco de lá encontrar alguém armado, ele vai entrar, vai tomar um tiro, vai morrer, e o cara tá amparado pela lei porque foi ele que invadiu a propriedade do outro. Então, essa é uma coisa. E no caso aqui dele, se ele tivesse medo, poxa, se me pegarem, eu vou ter uma pena severa, eu vou ter que ir pra reclusão, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ter uma penalidade que eu vou sentir realmente na... Poxa, tô com medo. Será que compensa eu arriscar isso? Compensa eu arriscar entrar na casa de uma família pra furtar, pra isso, pra aquilo? Aí ele pensa duas vezes. Agora, se há a certeza da impunidade,
Aí o cara vai falar, poxa, é claro que eu vou, porque o máximo que pode acontecer é isso, vou ser solto, daqui a pouco eu já vou estar na rua de novo, então o que me impede de tentar? Vai que dá certo, eu ganho um dinheiro ali e consigo praticar o furto bem sucedido. Então, essas são as reflexões que esse episódio me trouxe aí, até uma informação extra, porque a gente acha, poxa, quem mora em apartamento não está sujeito a sofrer assalto, a sofrer esse tipo de furto. Como é que o cara entrou lá? E a explicação é bem simples. Diz que o modus operandi desse pessoal, eles vão em dois sempre, né? Uma menina, essa de 14 anos, muito bem, aparência muito boa, né? Assim, você se veste bem, dá um oi pro porteiro como se fosse moradora. O porteiro, como não tem nenhum sistema ali de digital de alguma coisa, ele tem que confiar na memória dele para saber se é morador ou se não é. E ela com charme e tal. Nesse caso do Lacombe, inclusive, ela entrou, viu o apartamento, saiu e voltou com o cara. Então o porteiro abriu 2 vezes o portão para ela. Daí eles pegam o elevador de serviço, porque normalmente esses prédios de alto padrão, o elevador social você tem digital e você cai direto na sala, já dentro do apartamento, mas elevador de serviço não. Então eles pegam o elevador de serviço, vão até o último andar e ficam na porta, ouvindo se tem barulho ou se não tem. Se tem barulho, eles descem para o próximo apartamento. Tem barulho, descem para o próximo. Não tem barulho, toca a campainha. Ninguém atende, arrombam a porta e entram, que foi o que aconteceu. O Lacombe mora acho que no 15º de um prédio de 18 andares, então provavelmente tentaram 18, 17, 16, no 15 coincidiu de pegar ele ali, e coincidiu do Lacombe voltar ainda e encontrar eles ali no momento, porque se ele tivesse demorado um pouco mais, ele já teria ido embora. Então, se veja que como que, até para você que mora em prédio, essa questão, eu vi um especialista de segurança falando, olha, tem um sistema de identificação por digital. O morador que é legítimo ali, ele entra na hora de coloca digital, tá no sistema, entra, então não precisa de conferência do porteiro. Agora, se é visitante, obrigatoriamente tem que parar, se identificar, ligar e tudo mais, isso não teria acontecido. Então fica todas essas dúvidas, ficou um pouco longo o vídeo aí, mas pensar assim, poxa, como eu falei, eu não sou longe de bandido bom, bandido morto, e é claro que tem crime desde pessoas que nasceram com tudo e são criminosas, basta ver aí Brasília ou tantos crimes de colarinho branco, mas é claro que quando você nasce em situação... Eu não estou comparando aqui, eu estou só levando uma reflexão sobre como a certeza da impunidade, a maneira como a gente vive no nosso país, é duro você combater a violência, número de homicídios, assaltos, sendo que a gente tem esse tipo de legislação, e eu não sou especialista, por isso que eu até deixo aqui aberto para quem é advogado me esclarecer, mas para minha lógica, se a pessoa é solta 4 vezes depois de ter praticado o mesmo crime, pratica a 5ª vez e é solta, alguma coisa tá errado. Não tem como uma coisa dessa assim. Então daí vai lá, a polícia fica enxugando gelo, prende, solta. Os de Brasília, então não vou nem entrar nesse mérito. Brasília, entre aspas, é uma forma de representar aí não só a classe política, mas empresários aí, todos esses do colarinho branco. E como é que a gente pode funcionar dessa maneira? Então fica essa reflexão aí, diferente hoje o tema. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, mas eu gosto de trazer notícias para puxar um gancho assim, para não ficar uma coisa só também. Então, como é que isso se relaciona? E aqui tem a ver com a questão de você ter um olhar crítico mais profundo sobre as coisas, não ser um replicador de manchete, tentar ver os dois lados na sua situação, formar sua opinião, ter suas convicções, mas eu, no meu caso, por exemplo, eu estou totalmente aberto. Se alguém me explicar e me convencer do contrário, que tem um porquê e é melhor que seja assim, que ele seja solto, ou que não haja pena para pichador, ótimo, me convenceu, eu mudo de opinião sem problema nenhum. Mas até que socorra, para mim, parece uma coisa que fere muito a minha lógica. Fica então essa reflexão para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser conhecer mais, é só acessar paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima.